Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula e hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, da disciplina Fundamentos de Matemática. Sempre que precisar, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e tentasse resolver o problema seguinte. Assista quantas vezes achar necessário. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos fazer uma breve abordagem de cada conjunto, depois nós vamos falar sobre intervalos numéricos. Então, o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N. Ele tem os elementos na ordem 0, 1, 2, 3, infinitos. Conjunto a gente vai sempre representar entre chaves. Okay? A gente pode escrever também N asterisco. Esse asterisco aqui seria a exclusão do zero. Então, o conjunto N asterisco seria composto pelos elementos 1, 2, 3, infinitos. Ok? Então, esses são os números naturais, são bem simples. Vamos falar agora sobre os números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Nós temos algumas divisões. Quando a gente fala de números inteiros, na verdade é uma expansão do conjunto dos números naturais. Acrescentou aqui agora os números negativos. Então, nós vamos ter uma representação na ordem. Vai ficar, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinitos. Okay? Temos também Z+, Z+, asterisco, Z-. O que seria isso? O Z+, eu vou até escrever aqui, são números inteiros não negativos. Como assim, professor? Z+, são números inteiros não negativos. É porque o Z+, ele é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, infinitos. E por que você não fala que são números positivos? Eu não posso falar que são números positivos por causa do zero. O zero não é nem positivo e nem negativo. Então, se a gente fosse falar de uma forma geral, esse conjunto aqui são números inteiros não negativos, que coincide com o conjunto dos números naturais que falamos anteriormente. Ah, professor, e se eu quisesse falar dos números positivos? Se eu quisesse falar dos números positivos, vou colocar aqui, ó, números inteiros positivos. Números inteiros positivos. Quem seriam os números inteiros positivos? Aí eu vou ter o Z+, asterisco. Lembrando que esse asterisco é a exclusão do zero. Então, Z mais asterisco vai ser 1, 2, 3, indefinidamente. Ok? Então, números inteiros positivos, eu tenho que colocar Z mais asterisco. Da mesma forma que se eu quisesse falar de números inteiros negativos, eu teria que colocar Z menos asterisco. Ficaria assim, ó. Então, Z menos asterisco. Z menos asterisco é os números inteiros negativos. Então, a gente escreve dessa forma, ó. Reticências, menos 3, menos 2, menos 1. Opa, para aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. E aqui segue indefinidamente. É um conjunto infinito. Então, esse aqui são números inteiros negativos. Se eu tirar o asterisco, aí eu tenho que falar que são números inteiros não positivos. Tudo bem? Vamos falar agora sobre números racionais. O que são números racionais? Então, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. Q da palavra quociente. Na verdade, os números racionais são, na verdade, um quociente. O que é um quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, os números racionais são escritos da forma A sobre B, onde A é um número inteiro, B é um número inteiro não nulo. Observe que está aqui, ó,
B pertence a Z asterisco, ou seja, B é um número não nulo. Isso para garantir que aqui não seja zero, pois não existe divisão por zero. Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, todo número que eu consigo escrever na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro não nulo, é chamado de número racional. Então, todos os números que falamos anteriormente, o número 2 é um número racional. Quem mais? Uma fração. Por que 2 é racional? Por que eu posso falar que 2 ele faz parte desse conjunto? Porque eu consigo escrever isso aqui na forma de fração. Eu posso escrever, por exemplo, 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3. Então, eu consigo escrever esse número na forma de uma divisão de dois números inteiros. Ok? Um outro exemplo, o número menos 4 também faz parte desse conjunto, pois eu posso colocar menos 4 sobre 1. Né? Posso ter também uma fração propriamente dita, 7 terços, é um número racional. Quem mais? Posso colocar também uma dízima periódica, 0,333. Esse aqui é um número racional. Deixa eu separar aqui por ponto e vírgula, para não confundir com a vírgula do número. Então, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Pronto, aí ficou melhor. Então, 0,333, que é 3 sobre 9, ou 1 terço, é um número racional, pois eu consigo escrever na forma de fração. Esse número aqui eu posso escrever como 1 sobre 3. Ok? Quem mais? Eu posso pegar também o número decimal 0,25. 0,25 eu consigo escrever na forma de fração. Na verdade, é 25 sobre 100. Poderia ser 0,2, 2 décimos, 2 sobre 10. 0,25 vai dar 25 sobre 100, que dá para simplificar, que vai ser 1 quarto. Posso escrever também negativo. Então, de uma forma geral, são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Tomar cuidado apenas com o denominador, ele não pode ser nulo. Ok? Então, esses são os números racionais. Temos também os números irracionais. O que seriam os números irracionais? Os números irracionais seria o contrário. Seria todos os números que não podem ser escritos na forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros. A gente pode citar aqui, por exemplo, uma dízima não periódica. Vou escrever aqui para vocês, 2,35674, e aí vai. Não existe um padrão. Então, como não existe um padrão, eu não sei qual é o próximo número dessa sequência. Então, não é possível escrever na forma de fração. Posso ter também um número conhecido, o número π. O número π, por exemplo, é um número irracional. Ele vale aproximadamente 3,14, mas existem muito mais casas. Vou pegar aqui na calculadora o número π. Aqui, ó, com algumas casas decimais, o número π equivale aproximadamente 3,141592. Pode testar na sua calculadora que você vai ver que ele é um número irracional. A gente não consegue prever qual é o próximo número que está aqui. Ele tem infinitas casas e não dá para saber qual que é a última. Não é? Por isso a gente não consegue escrever na forma de fração. Tem também o número de Euler. O número E, que vale aproximadamente 2,71. A gente pode também representar esse número na forma de uma raiz quadrada não exata. Vou pegar aqui, por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2, o resultado de uma raiz de 2 é uma dízima periódica, ou melhor, é uma dízima não periódica. Não dá para representar na forma de fração. Então, raiz de 2 vale aproximadamente, com algumas casas decimais, vou colocar aqui para vocês, aproximadamente 1,41. Mas existem muitas e muitas casas. Deixa eu colocar o símbolo correto aqui. O correto é aproximado. O símbolo de aproximado seria esse aqui, ó. Pronto.
Então aqui seria aproximadamente. O símbolo correto seria esse. Deixa eu colocar aqui para ficar correto. Tá aí. Então, o π ele é aproximadamente igual a isso. Ok? Então, o que são números irracionais? São todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Acontece que se eu pegar o número racional, por exemplo aqui, ó, o raiz de 2 é um número irracional. Se eu pegar o raiz de 2 e somar mais 3, eu sei que o número 3 é um número natural. Ele é inteiro e ele é também racional. O raiz de 2 nós já vimos que dá uma dízima não periódica. O que acontece se eu somar esses dois números? Se eu somar esses dois números, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número irracional também. Vou ter um número irracional também. Vai ser esse mesmo número aqui, ó, acrescido de 3 unidades. Então, raiz de 2 mais 3 vai dar 4,41, 42, 13, 56, 23 e aí vai. Então, o conjunto dos números irracionais também é um conjunto de infinitos elementos. Okay? De uma forma geral, a gente pode falar que são dízimas não periódicas. Eu fiz um desenho aqui para a gente representar as situações. Aqui, ó, a união de todos esses conjuntos que nós falamos agora são chamados de números reais. Então, o que é número real? É todo o número que nós já falamos anteriormente. Tá? Então, número natural é real, número inteiro é real, número racional é real, número irracional também é real. Então, nessa parte aqui, que está em vermelho, a gente colocaria os números naturais. 0, 1, 2, 3. Nessa parte que está amarela, a gente colocaria os números negativos. Seria uma expansão. Todo número que está aqui nos naturais também é inteiro. Então, esse conjunto Z, ele pega tudo que está aqui dentro, inclusive essa parte vermelha, que são os números naturais. Então, aqui seria menos 3, menos 4, menos 2. Essa parte verde engloba tudo que já foi falado. Então, aqui nós temos o conjunto dos números racionais. Então, todo número que está aqui dentro também é racional. Na parte V, a gente colocaria as frações. 2 terços, 7 quartos, não é isso? Menos 5 terços. E aí, nessa parte azul, a gente colocaria os números irracionais. Irracionais. Então, na parte azul, seria apenas os irracionais. Então, aqui seria a raiz de 2, número π, número de Euler. A união de todo mundo aqui são chamados de números reais. Bacana? Bom, falando em números reais, são infinitos, a gente vai falar também sobre intervalos reais. E aí nós temos alguns tipos aqui que eu vou destacar para vocês. Vamos falar de cada um. Nós temos o intervalo aberto. E quando eu falo intervalos reais, eu estou falando de todos os números. Todos esses números que foram falados anteriormente. Então, o intervalo aberto aqui, ó, de A até B, existem algumas formas de representar. Quando eu falo intervalo aberto, a gente coloca uma bolinha vazia nos extremos. Significa que os extremos não fazem parte desse intervalo. Tá? E aí nós temos 3 formas de representar. A gente vai representar na notação na forma geométrica, que vocês estão vendo aqui. Existe também a forma intervalar, né? Forma de intervalo para representar. Como é um intervalo aberto, a gente coloca um colchete virado ao contrário. Então, quando eu coloco dessa forma, eu estou falando que começa no A e termina no B. Então, aqui significa que está aberto em A e aberto em B. O parêntese também pode ser utilizado com a mesma função. Então, se eu colocar aqui, ó, desta forma, e eu estiver falando de intervalo, aqui é o intervalo aberto em A, aberto em B. Ou seja, é o intervalo aberto. Existe também a notação, que a gente fala que é uma notação usando desigualdades. Então, a gente fala que o número que está aqui dentro, ó, entre A e B, a gente representa ele por um x. Tá? X. Esse x, em relação ao A,
a gente fala que esse x que está aqui dentro em relação ao a, ele está à direita do a. Então, esse x aqui ele é maior do que o a. Em relação ao b, o x está à esquerda do b. Valores que estão à esquerda do b são valores menores que b. Então, a gente representa dessa forma, que o x está entre a e b. O x ele é maior que a e menor que b. Dependendo da situação, você pode colocar assim também. Ó, como é um conjunto, a gente representa entre chaves. E a gente escreve assim, ó, x pertence a R. X pertence a R. Deixa eu pegar o pertence aqui. X pertence a R. Tá aqui. Deixa eu colocar uma tecla de atalho. X pertence a R. Bacana. X pertence a R. Tá ok. O x ele é maior que o a e menor que o b. Tá? Esse x pertence a R, eu estou dizendo que o x é um número real. Então, nós temos três formas. Eu posso representar na forma geométrica, na forma de intervalo, que pode ser assim, ou na forma usando desigualdades. Eu posso ter também um intervalo fechado. Como seria o intervalo fechado? Aí, o intervalo fechado, o colchete ele fica virado na direção do número. Então, fechado em A, fechado em B. Dessa forma. Só existe essa forma de representar usando intervalo. Usando a desigualdade, a gente vai falar que o x ele vai estar entre o A, x vai estar entre o A e o B. Qual que é a relação entre o A? Então, quando for intervalo fechado, essa bolinha vai ficar totalmente preenchida. Intervalo fechado, a bolinha fica totalmente preenchida. Significa que o A e o B, ambos, pertencem ao intervalo. Né? Então, nessa forma, usando desigualdade, eu tenho que falar que o x, como está à direita do A, o x ele é maior que o A. Mas pode ser igual a A também. Então, eu tenho que falar que o x ele é maior ou igual a A. Então, a forma correta seria essa. X ele é maior ou igual ao A. Em relação ao B, o x ele vai ser menor ou igual ao B. Ok? Podemos ter intervalo também aberto à direita, aberto à esquerda, ou fechado à direita, fechado à esquerda. Usando como exemplo o que está aqui nesse desenho, nós temos um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. E a representação desse intervalo poderia ser assim. Ó. A gente coloca aqui, fechado em A, aberto em B. Poderia ser assim, ou fechado em A, aberto em B. Ambas estão corretas, ambas representam a mesma coisa. Significa que o A faz parte desse intervalo e que o B não faz parte. Um número muito próximo de B faz, mas o B não faz parte. Utilizando essa forma, usando desigualdade, ficaria A menor ou igual que X menor que B. Ok? Vamos falar também sobre intervalos no infinito. Ou melhor, intervalos infinitos. Veja bem, intervalos infinitos. Aqui nós temos um exemplo de um intervalo aberto à esquerda e vai até o mais infinito. Aqui eu tenho um exemplo de um intervalo fechado à direita e vai até o menos infinito. Como que a gente representa isso? Então, se é aberto em A, a gente coloca o colchete ao contrário. Então, aberto em A, vírgula. Como ele vai até o mais infinito, então a gente escreve até mais infinito. O símbolo de infinito é esse aqui. Lembra o número 8 deitado, né? E o infinito, como a gente não sabe qual é o último número, a gente vai colocar que o infinito é sempre aberto. Então, sempre aberto. Pode ser assim ou usando parênteses. Então, aberto em A e vai até o mais infinito. O mais infinito também aberto. Lembrando que o infinito é sempre aberto. Usando a notação de desigualdade, a gente vai escrever que x pertence a R, x pertence a R,
Tá o quê? O x, nesse caso aqui, lembra que o x está nessa parte azul. E todos os números que estão nessa parte azul estão à direita do A, ou seja, são maiores que o A. Ok? Olhando para esse outro exemplo aqui, nós temos que aqui começa em menos infinito. Então, lembrando que o infinito é sempre aberto, então vai ficar menos infinito. Só que é fechado no A. Se é fechado no A, eu tenho que colocar dessa forma. Pode ser assim ou usando parênteses. Menos infinito, fechado em A. Usando a notação de desigualdade. Então, aqui eu vou representar dessa forma. X pertence a R. Esse tracinho aqui do lado do R é só para dizer que o R é um conjunto numérico. Tá ok? Tá ok. O x, lembra que o x está nessa parte em azul. Então, o x, todo número que está nessa parte azul, é um número em relação ao A, é menor que o A. Como a bolinha está cheia, o intervalo fechado em A, pode ser igual a A também. Então, a gente coloca que x é menor ou igual que A. X é menor ou igual que A. Ok? Nós vamos falar agora sobre a potenciação. Potenciação. Então, deixa eu buscar aqui. Potenciação. Considere aqui A elevado a N. A elevado a N. O que significa dizer A elevado a N? Então, nós temos uma potência. Potência. A elevado a N. Esse A, ele é chamado de... base. O N, nós chamamos de expoente. Expoente. Então, o que significa dizer A elevado a N? A elevado a N, isso aqui é A, vezes vezes, quantas vezes for o expoente. Então, a gente fala que isso aqui é N vezes. Então, N vezes. Acho que não consigo escrever isso aqui não. Ah, consigo. Então, N vezes. N vezes. Então, A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Como exemplo, eu posso escrever aqui, ó, 2 elevado a 5. O que é 2 elevado a 5? Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 fatores. Lembrando que fatores são elementos de uma multiplicação. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32. Podemos ter também, pegar aqui, ó, qualquer número, pode ser também um número negativo, menos 3 elevado, menos 3 elevado ao quadrado, por exemplo. O que seria menos 3 ao quadrado? Então, é menos 3 vezes menos 3. E aí nós temos que tomar cuidado com o sinal, porque menos vezes menos é mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 3 ao quadrado é igual a 9. Ok? Nós vamos falar agora sobre as propriedades da potenciação. Então, veja bem. Sempre que precisar, dê uma pausa no vídeo, anote sua dúvida e comente depois no fórum. Seus colegas podem responder ou eu posso responder também. Fique à vontade para comentar lá. Inclusive,
vai estar sendo avaliado a sua participação nos fóruns. Então é importante você participar, coloque sua dúvida, tente ajudar um colega, esclarecendo a dúvida dele. Tudo isso vai ser avaliado. Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação. Sejam U e V números reais, variáveis ou expressões algébricas, e Mn números inteiros. Todas as bases são consideradas diferentes de zero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que chegar na terceira propriedade. Então, a primeira propriedade, a gente fala que é a multiplicação de potências de mesma base. A regra fala que você deve conservar a base e somar os expoentes. É bem simples. Observe aqui, ó. Eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Então, na verdade, seria 5 elevado a 3 mais 4, 5 elevado a 7. Esse 5 elevado a 3, como vocês lembram anteriormente, seria 5 vezes 5 vezes 5. Então, teriam 3 fatores. 5 elevado a 4 seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 fatores. Então, juntando todos, vão dar 7 fatores. A segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. A regra fala que você deve conservar a base e subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então, por exemplo, eu tenho x elevado a 9 sobre x elevado a 4. Então, vai ficar x elevado a 9 menos 4, subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Nós temos que é x elevado a 5. Na terceira propriedade, a gente fala que qualquer número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero. Pois 0 elevado a zero a gente fala que é indeterminado. Pode dar qualquer valor. Mas, considerando um número que não seja zero, qualquer número não nulo elevado a zero é sempre igual a 1. Por exemplo, 8 elevado a zero é igual a 1. Na quarta propriedade, nós temos aqui o expoente negativo. Qual que é a função desse menos no expoente? O menos no expoente é para você inverter a base. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, y elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre y elevado a 3. Então, a função do menos é para inverter a base. Caso seja necessário, se você tiver com esse formato aqui e seja necessário escrever na forma, retirar essa fração, escrever aqui na forma de numerador, eu troco o sinal do expoente. A quinta propriedade fala assim, ó, que a potência de um produto é igual a produto das potências. A potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, esse expoente aqui, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar U elevado a m e V elevado a m. Como, por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes Z elevado a 5. Quem está elevado a 5? Tudo que está dentro do parêntese. Então, vai ficar 2 elevado a 5 e Z elevado a 5. Vai dar 32 elevado a 5. Tomar muito cuidado, pois essa propriedade só vale se for multiplicação. Se aqui for uma adição ou subtração, não funciona. Então, aqui ó, na propriedade 6, a gente fala que é uma potência de potência. Potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui nós temos um exemplo. X ao quadrado elevado a 3, você deve multiplicar os expoentes. Vai ficar x elevado a 6. Essa propriedade 7 ela é semelhante à propriedade 5. Tá? Esse expoente aqui ele vale para ambos os termos. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho a potência de um quociente. Esse expoente ele vale tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, aqui se eu tenho a sobre b elevado a 7, é a mesma coisa que a elevado a 7 sobre b elevado a 7. Eu vou destacar aqui, ó, fazer algumas observações nesses exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, menos 3 ao quadrado. Nós já falamos que isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. E aí, sempre que o expoente for par, para que a gente fizer menos vezes menos, vai dar sempre mais. Então, o resultado vai ser 9. Então, podemos escrever, então, assim, ó, qualquer número, né? Qualquer número elevado a um expoente par, o resultado é sempre um número positivo.
qualquer número elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, essa é a nossa propriedade. Qualquer número elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo, porque o sinal de menos, aos pares, fica mais. E se fosse mais, professor? Ué, se for mais vezes mais, quantas vezes for o mais, vai dar sempre mais. Então, sempre que eu tiver um número negativo, ou melhor, qualquer número elevado a expoente par, o resultado é sempre positivo. Observe essa letra B. Quem está elevado ao quadrado nessa letra B? Então, observe que aqui não tem o parêntese. Se não tem o parêntese, então esse quadrado é só do número 3. O menos não está ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, o menos ele está aqui. Quem está ao quadrado é só o 3. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E o resultado dessa expressão vai ser menos 9. Ok? Vamos lá. Na letra C, eu tenho 10 ao quadrado elevado ao cubo. Na letra D, eu tenho 10 ao quadrado elevado ao cubo. Qual a diferença? Essa daqui nós chamamos de potência de ordem superior. Aqui nós falamos que é uma potência de potência. Potência de potência. Na potência de potência foi o que a gente viu aqui na propriedade. Propriedade 6. Você deve multiplicar os expoentes. Então, simples assim. Então, multiplicando o expoente aqui, vai ficar 2 vezes 3. Então, vai ficar 10 elevado a 2 vezes 3. Que é a mesma coisa que 10 elevado a 6. 2 vezes 3, 6. Nessa outra aqui, nós temos uma potência de potência. E aí você deve resolver primeiro esta potência de cima. Aqui eu tenho 2 ao cubo. Aí vai ficar assim, ó. 2 ao cubo, quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Né? Se a gente fizer aqui 2 ao cubo, você vai falar para mim que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, na verdade, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 8. Viu a diferença? Então, nesse caso aqui, nós temos uma potência de potência. Aqui nós temos uma potência de ordem superior. Quando não tem parênteses, você deve resolver essa potência começando de cima para baixo. Então, 2 ao cubo é igual a 8. É claro? Vamos falar agora um pouquinho sobre a notação científica. No curso de vocês, vai ter muitos momentos onde você vai trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. E para isso, a gente usa a notação científica para reduzir a quantidade de zeros que nós temos que escrever. Então, como que é a notação científica? Observe aqui, ó. Todo número positivo pode ser escrito em notação científica, desta forma. C vezes 10 elevado a n. Esse C é um número que vai estar entre 1 e 10. Pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Já viu aqui que isso aqui é um intervalo? Isso aqui é um intervalo real. É um intervalo fechado à esquerda, aberto à direita. Onde m, o expoente, é sempre um número inteiro. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, como que eu escrevo o número 1200 na forma de notação científica? Você poderia pensar assim, ó, 1200 é a mesma coisa que escrever 120 vezes 10. Não é? 120 vezes 10, 1200. Poderia ser também 12 vezes 100. 12 vezes 100. 12 vezes 100 é a mesma coisa que 12 vezes 10 ao quadrado. 12 vezes 10 ao quadrado. Mas ainda não escrevemos em notação científica. Como que é a notação científica? Notação científica, esse primeiro número aqui, ó, tem que estar entre 1 e 10. Então, esse primeiro número aqui tem que estar entre 1 e 10. Então, escrever dessa forma não ajudou ainda. Então, teria que ficar como? Ficar 1,2 vezes 10. Aí, para a gente facilitar,
Na verdade, você vai só contar as casas. Deixa eu fazer diferente. Vou colocar assim, 1,2. Eu vou mudar aqui. Eu coloquei 120 vezes 10, 1.200. 12 vezes 100, 1.200. Poderia ser também 1,12 vezes 1.000. 1,2 vezes 1.000 também é 1.200. E aí vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 3. Para facilitar, para não ter que escrever dessa forma, basta você contar quantas casas a vírgula vai deslocar. Então a vírgula estava aqui. Então ela vai andar daqui para aqui vai ser uma casa, duas casas, três casas. A vírgula vai deslocar três casas nessa direção. Tá? Então, o número 1.200 vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 3. Observe, de 1.200 para 1,2, o número reduziu. Para compensar, eu aumentei o expoente, mais 3. Entendeu aí? De 1.200, eu reduzi e escrevi 1,2. Ou seja, eu reduzi o número. Para compensar, eu aumentei o expoente. Vamos lá, você vai entender aqui agora. Nessa letra B, você já viu que a vírgula, quando não está escrita, ela começa aqui. E ela vai deslocar, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar aqui. 6 casas nessa direção. Então, isso aqui vai ser igual a 7 vezes 10 elevado 7 vezes 10 elevado a 6. Observe que era 7 milhões. E eu escrevi só 7. Então, o número reduziu. Para compensar, você aumentou o expoente. Colocou aqui mais 6. Como assim? Eu não entendi ainda não, professor. Então, veja bem nesse exemplo aqui agora. Aqui eu tenho um número muito pequeno. É 0,00025. É um número extremamente pequeno. Para escrever na forma de notação científica, eu tenho que pegar essa vírgula e andar tantas casas até chegar aqui, entre o 2 e o 5, para que o número fique entre 1 e 10. Se eu parar aqui, vai ficar 25. 25 é mais que 10. Se eu parar com ela aqui, vai ficar 0,2. 0,2 é menos que 1. Então a vírgula deve parar entre o 2 e o 5. Então ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Então isso aqui vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4. Só que aqui, observe, o número era muito pequeno. 0,00025. Aí foi para 2,5. Então eu aumentei o número. Para compensar, subtrai na potência. Então vai ser menos 4. Tá aí. Então, esse número aqui equivale a 2,5 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? No livro, vocês vão ver que existem mais alguns exemplos. Eu gostaria que vocês resolvessem aqui, tentassem colocar aqueles exemplos lá na forma de notação científica. Nosso próximo assunto aqui agora são os radicais. Veja bem. Aqui nós temos raiz enésima de A igual a B. Então, primeiro vamos conhecer cada um dos elementos. Esse número que vem nesta posição é chamado de índice. O que vem dentro dessa estrutura é chamado de radicando. O resultado dessa operação é chamado de raiz. E esse símbolo é chamado de radical. E aí nós temos aqui as propriedades. A raiz enésima de A igual a B, se e somente se B elevado a N for igual a A. Então vamos ver alguns exemplos aqui. A raiz quadrada de 9 vai ser igual ao número. De forma que esse número elevado ao quadrado seja igual a 9. Então, qual número que eu tenho que colocar aqui? De forma que elevado ao quadrado vai dar 3. Ou melhor, vai dar 9. Então, a raiz quadrada de 9 é o número 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Quando a raiz é quadrada, não há necessidade de escrever esse 2. Você pode simplesmente apagar e deixar assim que todo mundo vai saber que a raiz é quadrada. A raiz quadrada, o índice é o número 2. E quando for raiz cúbica? Olha, a raiz cúbica de 64, nós temos que procurar qual é o número
que elevado a 3, que vai dar 64. E a resposta é 4. Por quê? Porque 4 elevado a 3, 4 elevado a 3 é igual a 64. Ok? Você consegue calcular isso facilmente usando a calculadora científica. Nós vamos ver agora as propriedades dos radicais. Da mesma forma que a gente tinha as propriedades das potências, nós temos as propriedades dos radicais. E eles estão intimamente ligados. Então, veja bem. Sejam U e V números reais, variáveis ou expressões algébricas. Mn números inteiros positivos, maiores que 1. Vamos supor que todas as raízes sejam números reais e todos os denominadores não sejam zeros. É aquela história, o denominador não pode ser zero. Então vamos começar analisando a primeira propriedade, a raiz enésima de U vezes V. A primeira propriedade fala o seguinte, se for uma multiplicação, eu posso desmembrar. Vai ficar a raiz enésima de U vezes a raiz enésima de V. Igual àquela propriedade da potência, onde nós podíamos separar. Potência de um produto, eu podia separar a potência para esse e a potência para esse outro. Os radicais, da mesma forma. Então, se eu tenho uma raiz de um produto, eu posso separar. Tomar muito cuidado, porque só vale se for produto. Se for adição ou subtração, não funciona. Então, a raiz quadrada de 75, eu posso escrever como raiz de 25 vezes 3. Eu posso separar raiz de 25 e raiz de 3. A raiz de 25 a gente pode calcular, que dá 5. E a raiz de 3 fica a raiz de 3 mesmo. Nós temos também a raiz de um quociente. Da mesma forma, eu posso desmembrar. Posso colocar raiz do numerador e raiz do denominador. Da mesma forma que eu posso separar, eu posso juntar caso seja conveniente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma raiz quarta e uma raiz quarta. Então, eu posso escrever raiz quarta e juntar os dois. Raiz quarta de 96 por 6. Aí vai ficar a raiz quarta de 16, que é igual a 2. Então, da mesma forma que eu posso separar, eu posso juntar. Então, veja essa propriedade. Eu tenho aqui a raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima de 3. Se for conveniente, eu posso escrever como raiz sétima de 2 vezes 3. De 2 vezes 3. Que é igual a raiz sétima de 2 vezes 3, 6. Então, caso seja conveniente, eu posso tanto juntar quanto separar. A terceira propriedade, a gente fala que é uma raiz de raiz. É uma raiz dentro da outra, como se fosse potência de potência. Então, raiz de raiz, você vai multiplicar os índices. O exemplo aqui, tem uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 7. Então, a raiz é quadrada, o índice é 2. Aí você vai multiplicar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar uma raiz sexta de 7. A quarta propriedade, essa quarta propriedade tem um detalhe. Isso aqui só vale se o n for ímpar ou se o u for positivo. Nós vamos falar com mais detalhe nesta sexta propriedade. Tá? Mas aqui, considerando que esse u seja positivo, se u for positivo, a gente pode simplificar, tá? Esse 4 com essa raiz quarta e encontrar exatamente o número 5. Vamos falar com mais calma dessa quarta propriedade. Na verdade, eles queriam dizer o seguinte, esse expoente aqui, ele na verdade, ele é do radicando. Como assim, professor? Esse expoente não é de tudo, está dentro do parênteses? Sim. Mas veja bem, o que é uma coisa ao quadrado? O que significa dizer raiz quinta de 3 ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que, vou escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 3. E nós já aprendemos que quando é raiz quinta, quando as raízes são iguais, os índices são iguais, eu posso juntar. Então, isso aqui vai ser raiz quinta de 3 vezes 3.
Posso escrever assim ainda, ó, raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, na verdade, aquele expoente, ele é do radicando. Ah, professor, não posso colocar 9 aqui? Não, pode, claro. Então, ficaria quem? Ficaria raiz quinta de 9. Mas eu quero chamar a atenção que esse expoente que está aqui fora do parênteses, na verdade, ele é do radicando. Então, ao desenvolver aqui, você viu que o expoente ficou apenas para o 3. Tá? Então, o expoente aqui ele é apenas do radicando. Vamos lá. É o que fala a quinta propriedade. Então, esse expoente ele é do radicando. Tá aí o exemplo. Então, raiz cúbica de 27, eu posso manipular aqui, colocar a raiz cúbica de 27 ao quadrado. A raiz cúbica de 27 dá 3, 3 ao quadrado, 9. Tá? Vamos ver a sexta propriedade. Essa nós temos que ver com mais calma. Então, a raiz enésima de u elevado a n. Aí, para você tomar cuidado, para não ficar cortando as coisas com muita pressa. Então, se esse expoente e esse índice for um número par, o resultado é sempre módulo de u. Se esse expoente e esse índice for um número par, o resultado é módulo de u. Veja bem, aqui é um número par, aqui também é par. Então, a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, se você cortar, vai dar menos 6. Mas, na verdade, o resultado disso aqui é módulo de menos 6. Pois o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Você pode pensar também, então eu poderia resolver primeiro o parêntese. Então, menos 6 ao quadrado dá 36. E a raiz de 36 é 6. Tá? O resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Tá? Então, deixa eu chamar a atenção aqui para esse detalhe, então. Estamos na propriedade 6. Propriedade 6. Vamos lá. Propriedade 6. Vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É mais 5, ou menos 5, ou mais ou menos 5. Então tem que tomar muito cuidado. A raiz quadrada de 25, você pode até conferir na sua calculadora aí. A raiz quadrada de 25 é mais 5. Ah, professor, mas se eu colocar aqui menos 5, e menos 5 ao quadrado também dá 25. Sim, mas o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Então, a raiz quadrada de 25 é sempre mais 5. Ah, mas eu já vi falar que é mais ou menos 5. Sim, mas você viu uma outra situação. Estavam resolvendo uma equação dessa forma. Ó, x ao quadrado igual a 25. Aí, neste caso aqui, a solução x é igual a 5 ou x é igual a menos 5. Então, quando você está resolvendo uma equação, aí cabe as duas respostas. Pode ser mais 5 ou menos 5. Mas a raiz quadrada de 25 é 5, não é menos 5. Você pode conferir na sua calculadora aí que realmente a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Tá, e se esse n for ímpar? Aí se for ímpar, aí você pode ficar à vontade e cortar esse expoente com essa radical. Cortando esse expoente com radical, o resultado é menos 6. Quando é ímpar, não tem esse problema do negativo. Pode ser tanto negativo quanto positivo. O problema é quando o índice for par. Quando o índice for par, o resultado é sempre positivo. Então, como aqui é a raiz quadrada, e aqui está elevado ao quadrado, o resultado é módulo, só para garantir que o resultado seja positivo. Okay? Eu coloquei aqui uma propriedade extra, que é onde faz a ligação entre as potências e o radical. Então, existe uma outra forma de escrever os radicais.
A gente pode escrever os radicais usando uma potência. E vai ficar assim, ó. Então, a raiz enésima de a elevado a x é a mesma coisa que escrever a elevado a x sobre n. Então, na verdade, por isso que as propriedades eram muito parecidas. Porque, na verdade, uma potência é a mesma coisa que um radical. E vice-versa. Um radical equivale a uma potência. Então, por exemplo, aqui, ó, como que eu escrevo uma raiz quadrada de 7 na forma de potência? Então, se a raiz é quadrada, é porque o índice é 2. E se aqui eu tenho 7, o radical eu tenho 7, é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 1 sobre 2. Para você não esquecer, a gente usa até um macete aqui, ó. É o seguinte. Esse x ele está dentro da casinha, ele está na sombra. Aí vai para o sol. O n ele está no sol, ele está exposto. Ele fica debaixo do pauzinho aqui, ó, fica na sombra. Então, está na sombra, vai para o sol. Está no sol, vem para a sombra. Então, esse índice ele vai para o denominador, o expoente ele vai para o numerador. Se a gente fizesse um outro exemplo, ó, fazer um outro exemplo aqui, a gente poderia ter uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Uma outra forma de escrever raiz cúbica de 5 ao quadrado seria 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços. Então, está no sol, vem para a sombra, está na sombra, vai para o sol. O índice transforma em denominador e o expoente fica como numerador. Ok? E nosso último assunto de hoje, nós vamos falar agora sobre a racionalização de denominadores. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente falar. Mas o objetivo é tornar o denominador um número racional. Esse é o objetivo da racionalização de denominadores. Você lembra o que era número racional? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Neste caso aqui, esse denominador é um número irracional, porque é raiz de 3. A raiz de 3 dá uma dízima não periódica. Queremos transformar isso aqui de forma que o denominador fique um número racional. E a estratégia é bem simples. Quando a raiz for quadrada, basta você multiplicar numerador e denominador. Ó, basta você multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Você multiplica por raiz de 3, por raiz de 3. E o resultado disso vai ser igual a 7 raiz de 3 sobre... Aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Pronto. Alcançamos nosso objetivo. O objetivo era tornar o denominador um número racional. E ficou. 3 é um número racional. É também inteiro, é também natural. Tá? Vamos ver o exemplo aqui, o outro exemplo. Letra B. Queremos transformar isso aqui de forma que o denominador fique racional. Então, por quanto você acha que eu devo multiplicar numerador e denominador para que o denominador fique racional? Aí, dá um tempinho para vocês pensarem. Isso mesmo. Basta multiplicar pela raiz de 5. Numerador e denominador. Ah, professor, e se eu colocar aqui 2 raiz de 5? Não tem problema. Só que depois, se você colocar 2, no final você vai ter que simplificar por 2. Então não é necessário fazer isso. O raiz de 5 já é suficiente. Já vai tornar o denominador racional. Isso aqui vai ser igual. Aqui na parte de cima vai ser 7 vezes raiz de 5. 7 raiz de 5. Na parte de baixo vai ficar 2 vezes 5. Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Que é igual.
Aí no final das contas ficou assim, ó. Opa! Aqui vai ficar assim, ó. 7 raiz de 5 sobre 10. Pronto. Alcançamos nosso objetivo, que era tornar o denominador um número racional. Mas pode ser que a raiz não seja quadrada, como por exemplo na letra C. Pode ser que seja uma raiz quinta, uma raiz quarta, uma raiz décima. Quando a raiz não é quadrada, o princípio é o mesmo. O objetivo aqui é tornar o denominador racional. Então vamos lá. Quero deixar esse denominador racional. Então nós temos que multiplicar isso aqui de tal forma que o denominador fique racional. Por quanto que tem que ser? Aí você já está pensando em, professor, basta multiplicar por isso e por isso. Igual nós fizemos no anterior. Mas se você fizer isso, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque ao multiplicar 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, vai ficar 7 elevado à quarta. Vai ficar assim, ó. Olhando só para o denominador, que é o nosso objetivo, vai ficar 7 elevado à quarta. E aí não funcionou, porque eu não consigo cancelar esse 4 com esse 5. Professor, então tem que ser quanto? Então você tem que multiplicar isso aqui de tal forma que vai cancelar. Então aqui tem que ser, você tem que completar, de forma que vai ficar elevado a 5. Então eu vou completar por quem? Olha, se aqui eu tenho raiz quinta de 7 ao quadrado, quanto que está faltando para ficar 7 elevado a 5? Para que eu possa cancelar o 5 com a raiz quinta. Está faltando quanto? Isso mesmo, falta 3. Por que 3? Porque 3 com mais 2 vai chegar no 5, que a gente quer. Olha como que vai ficar. Primeiro, no denominador. Aqui ó, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base, 7, e multiplica e soma os expoentes, 2 mais 3, 5. E aí eu consigo cancelar esse 5 com essa raiz quinta, já que aqui é positivo. Na parte de cima vai ficar 10 vezes a raiz quinta de 7 ao cubo. Vou colocar um vezes aqui para ficar separado. Pronto. E a gente só escreve a resposta final assim, ó. Aqui vai ficar raiz quinta de 7 à quinta. Isso aqui é igual a 7. Pronto. O objetivo era tornar o denominador racional. Então, esse exemplo aqui, onde a raiz não é quadrada, você deve completar o expoente para que possa juntar com esse aqui e chegar no índice que está lá. Então, como era a raiz quinta, eu tinha que chegar no 5, faltava 3. Ok? E só para a gente finalizar, eu vou fazer a letra D, um pouquinho diferente. Na letra D, nós temos aqui uma subtração. Poderia ser uma soma ou uma subtração onde a raiz é quadrada. Neste exemplo aqui, você vai fazer assim, ó. Seguindo o mesmo padrão, você deve multiplicar por alguém de forma que vai cancelar essa raiz e nós vamos ter um número racional no denominador. E aqui, quando for uma raiz quadrada e for menos ou mais, basta você trocar o sinal. Se tiver menos, você coloca mais. Se tiver mais, você coloca menos. Então aqui basta trocar o sinal. Está menos, coloque mais. Numerador e denominador. E aí vai ficar assim, ó, bem simples. Aqui vai ficar 1 vezes isso. É isso mesmo. 1 vezes isso é isso mesmo. Aqui no denominador você vai multiplicar 1 de cada vez. Vamos lá. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Mais raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Certo? Ó, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Agora, esse aqui vezes esse. Menos 1 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Menos raiz de 2. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Aí, você já percebeu que dá para cancelar esses dois? Isso aqui é igual. Dá para cancelar esses dois aqui, ó. Esse com esse dá 0.
2 menos 1 dá 1. O 1 não é necessário escrever. O 1 no denominador não é necessário escrever. E nós alcançamos o objetivo. O denominador ficou o número racional. Tá aí. O denominador ficou o número racional. A gente pode escrever simplesmente assim, ó. Raiz de 2 mais 1. Ok? E eu vou ficar por hoje. Vou parar aqui. Vou parar por hoje. Até uma próxima. Obrigado por assistir até o final. Um abraço, até a próxima.